Recording in progress. Tá gravando? Tá Tô gravando. com saudade dessa frase. Mas agora gente, não dá mais para falar. Tá gravando? Vamos lá. Oi, gente. A gente esqueceu de falar no último vídeo, mas se você assistiu o último, dá uma curtida no canal. Compartilha. É mesmo, Toca a o gente esqueceu de sininho. falar, né? Se inscreve. Manda no grupo da família, dos amigos. Para de passar fake news. Deixa comentários. Dá ideias para os nossos novos vídeos. Manda um oi. Quero ler. Eu nunca li nesse canal, hein? Hoje Leia, vai ser a Aline, primeira vez leia. que eu vou ler. Livrar-se de todos os excessos, de tudo que é supérfluo, viver sem desperdício, encantar-se com a magia escondida na rotina do dia a dia, enxergar o belo nas pequenas coisas, viver sem afetação, compreender as leis do universo, viver com o coração. Simplicidade. Esse é o tema do vídeo de hoje. Simplicidade. Vocês acham que simplicidade é fácil ou é difícil? Nossa, que pergunta difícil, Ju. Não tem uma frase que... Tem uma frase muito batida, né? Que fala isso, de que tudo que é simples é difícil pra caramba. Eu acho que a gente precisa descobrir o belo nas coisas simples. Acho que é um processo também. A vida é simples? Não. Não. Mas ela não é tão complicada como a gente pinta. Eu acho que é a gente que complica. A vida, eu acho que ela é mais simples do que a gente imagina. Só que eu acho que no meio do caminho a gente dá ruim. Sim, não, ela é mais simples do que a gente imagina, mas ela não é simples, porque ela é misteriosa. E eu acho que o mistério já tira a simplicidade da coisa. Mas será que ela não é misteriosa porque a gente esqueceu, porque a gente está tão desconectado? Porque tem uma sensação que, de fato, existe uma coisa... Essa coisa escondida na rotina, dessa frase, cantar-se com a magia escondida na rotina do dia a dia, porque existe uma coisa assim, né? E eu acho que aí a gente se desconecta porque a gente foi complicando o mundo. É porque a gente acha, em algum momento a gente aprendeu que a gente precisa saber de tudo. Então, quando tem esse mistério da rotina, esse mistério de não saber de onde vem, para onde vai, o que vai acontecer, isso angustia de uma tal maneira e que a gente precisa ficar que nem uns loucos tentando encontrar resposta para tudo, porque o não saber é muito angustiante para a gente. Eu tinha uma terapeuta que falava assim, nos deram um parque de diversões e transformamos em um campo de batalha. Olha, mas eu acho que no decorrer da vida, acho que infelizmente nem todo mundo, mas alguns percebem que é necessário deixar a vida fluir, né? E quando você percebe isso, você começa a dar valor para as coisas simples da vida. Ela não precisa mais ter tanta afetação, como disse o texto aí da Aline. Eu acho que simplicidade é fluidez. Então. Livrar-se de todos os fluir, excessos. Né? Então, fluidez a primeira frase é livrar-se de todos os excessos. Quais são os excessos da vida hoje? Eu acho que a gente está excessivamente conectado. Conectado com a tecnologia e completamente desconectado com nós mesmos. Desconectado com o outro, eu quis dizer com a natureza. Conectado com a tecnologia. Estamos conectados com isso aqui, né? Uhum. Excessivamente, né? Quantas vezes você entra nas redes sociais? Quantas vezes você pega seu celular sem precisar? Quantas vezes
E quando não é isso, é a televisão, né? Vai depender muito Não, eu acho que é o da trabalho classe. também. O quanto que o trabalho tomou um espaço absurdo na nossa vida e nos desconecta. E esse trabalho ocupa um espaço imenso, por quê? Porque ele vai ocupando essa função do ter, essa função do trazer excessos, porque a gente sempre está querendo, sempre está comprando, sempre está buscando, e por isso a gente sempre trabalha muito, 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 sem perceber que não consegue usufruir nas coisas que vamos obtendo. Eu acho que tem excesso de trabalho. Agora eu estava pensando aqui num outro ponto. A nossa necessidade de perfeição, essa ilusão de perfeição, ela anula a simplicidade. As pessoas acham que elas têm que ser para ter amigos, você tem que agir de tal maneira, para ter um amor, você precisa agir de tal maneira, para ter um trabalho satisfatório, você tem que agir de uma maneira. Então, coloca mais mistérios do que realmente há. Então, você pode deixar fluir o fazer amigos, você pode deixar fluir a sua capacidade de amar. Tem algumas coisas na vida são mais simples do que a gente pode supor. Se você se deixar sentir, não tentar ser perfeito em todas as coisas que você faz. Estava aqui pensando. Compreender as leis do universo, viver com o coração. Aline, você se conectou com o que eu pensei também. Isso, é conexão consigo, né? Porque já reparou que quando a gente escuta o coração, quando a gente toma uma decisão, pode parecer a decisão mais louca da face da Terra, mas ela é realmente, ela é a mente conectada com o coração, e aí a gente age, né? Porque é aquela coisa, a gente sabe assim, não sei explicar, eu só sei que tem que ser assim. E aí a gente faz. As coisas vão numa simplicidade absurda. E flui, né? E flui. Não, né? E essa conexão com a natureza também. Poucas pessoas se dão conta do quanto é rico você parar para ouvir a chuva, você parar para observar como é que uma flor está se abrindo, o sol está se pondo, a Mas lua está brilhante no céu. É porque a gente não... simplicidade isso também pode tem a ver virar com um outro contemplação. tema. Isso, isso pode a simplicidade tem a ver com contemplação. Que é o ser humano não se acha parte da natureza. Né? E eu acho de uma simplicidade tão grande, mas ao mesmo tempo é simples e grandioso ter a capacidade de contemplar a natureza e perceber que você faz parte dela. Contemplar a vida, contemplar a hora que você está andando na rua, você olha para as coisas. Eu falei, esses dias estava aqui no bairro, domingo, um grupo de senhores, de velhinhos, não pode falar velhinhos, de um grupo de velhos, idosos, que... A Ju travou? Não, estou aqui. Ela simplesmente está te ouvindo. E eles estavam tocando, eles estavam com uma bandinha tocando músicas juninas e desejando Feliz Santo Antônio. Eu parei, eu estava no meio da rua, eu parei e fiquei olhando para eles assim, e aí eu abri um sorriso, e eu fiquei contemplando, e meu olho cheio de lágrima. E aí ele olhou e falou assim, Feliz Santo Antônio! E aí eu olhei e falei, gente, quanto amor, né? Então, que a gente saiba, que a gente consiga contemplar, né? Essas pequenas atitudes do dia a dia. Eu também fico pensando que simplicidade tem a ver com humanidade. Embora o ser humano não seja simples,
Mas, por exemplo, se a gente se reconhece como ser humano, se a gente simplesmente reconhece o que a gente sente e olha para isso, simplesmente isso se dissolve, isso não ganha corpo, isso não fica armazenado eternamente na gente, não se transforma em couraças, né? Então, assim, criança, por exemplo, a criança, ela tá ali brincando, ela tá vivendo aquilo que ela tá fazendo. Então, se ela tá brincando e ela se machuca, ela vai chorar, ela vai vivenciar aquela dor e aquela dor vai passar. Simples assim. Se ela brigou com a amiguinha, ela tá com raiva, ela vai lá, ela vai gritar, ela vai chutar, ela vai jogar o que ela tem na mão no chão, e vai passar. Simples assim, né? Ela não vai transformar aquilo num trauma, ela não vai carregar aquilo nas costas, no corpo, e não vai sofrer remoendo isso, né? Então, eu acho que se a gente conseguisse se olhar como ser humano e, portanto, simplesmente sentir o que a gente está sentindo ali naquela hora, a vida fica mais leve. A gente enxerga o belo nas coisas, porque a gente não vai querer ser o que não é. Eu acho que complicado é a gente querer ser o que não é. Mas é isso a gente faz a vida inteira. Vamos então tentar ser mais simples. Autêntico, né? Nossa, esse tema, eu acho que foi o tema mais reflexivo, assim, a gente tá muda, né? Assim, tipo, porque a gente está pensando, sim. Nós estamos sendo mais simples. Eu tenho uma outra passagem com uma terapeuta, que era minha alquimista, e ela fez o meu mapa, e aí eu chegava lá, e um dia ela chegou e falou assim, enquanto você estiver falando comigo só com a sua mente, eu não vou mais falar com você. Aí eu olhei para ela, eu fiz assim, ela falou assim, você é uma pessoa simples, mas a sua cabeça gosta de te complicar. Você precisa acessar essa sua simplicidade. E não fez o menor sentido quando ela falou isso para mim. O menor sentido. Eu falei, essa mulher tá doida. Não sou nada simples, eu sou super complexa. E eu fiquei brava com ela. Falei, não vou voltar aqui, não. Mas depois eu fiquei pensando nisso e, de fato, quando eu me permito ser eu, por exemplo, no meu trabalho, porque eu gosto muito do que eu faço, os clientes falam, né? Aline, a gente gosta da sua leveza, da sua simplicidade. E aí eu comecei a linkar. Eu falei, existe sim aqui dentro alguém mais simples e mais leve. E que, de fato, existe uma outra... Opa! Voltei. Existe uma outra persona que não é tão... Eu acho que existem as duas, né? Vence aquela que eu resolvi alimentar. Né? Vence Mas acho que tem a ver com o que eu estava falando das crianças e da gente simplesmente sentir. Simplesmente sentir é não cair no mental. Né? Simplesmente perceber o que está sentindo, vivenciar o que está sentindo, não é julgar, não é argumentar. Deixar fluir a emoção, né? Olha, eu vou ter que simplesmente me levantar e pôr para carregar, porque está acabando minha bateria. Gente, simples é sentar e tomar um chá. Ler um livro. Simples é pisar na grama, tirar o sapato, pisar na grama. Não é simples, não. Eu tive que fazer isso com 2 terapeutas segurando na minha mão, porque para mim foi muito difícil fazer isso. Pisar na grama? Porque pisar na grama tem a ver com liberdade. Tem a ver com estar descalço. Eu tive que... Foram 2 terapeutas, cada uma segurando na minha mão, de cada lado, e eu fui pisando e fui desconstruindo coisas, porque era como se a grama me furasse.
E eu fui chorando. Hoje eu consigo, mas Você foi um sabe que processo difícil para mim. Tem um vídeo na internet sobre o primeiro contato dos bebês com a grama. Você já viu? Eu adorei, porque eu me senti mais normal quando eu vi os bebês. Eu falei, olha, ó, não é só eu. Tudo bem que eu fiz adulta isso. Eu vi, eles vão pondo, eles levantam os pezinhos, assim, eles não querem. É porque isso é interessante. O que é simples para mim pode não ser tão simples para o outro. E eu lembrei da primeira vez que eu levei a Amanda e a Aline, minhas sobrinhas, para verem o mar. E elas ficaram muito assustadas. E eu tentava convencer as duas com palavras, né? Tá tudo bem, fica tranquila, eu tô aqui e tal. E só na hora que eu consegui me abaixar, na altura delas, que eu compreendi o tamanho que era o mar para elas. Era uma imensidão, era muito maior do que era para mim, né? Então, o que é simples para mim pode não ser simples para o outro, né? Mas quando estamos conectados com o coração... E essa possibilidade de poder ajudar o outro, né? A tornar algumas tarefas mais simples. Que foi o que as suas terapeutas fizeram. Que foi o que eu acabei fazendo com as minhas sobrinhas, né? Pois é. Ju, põe a música. Ponho. Estava procurando ela aqui, a letra dela, para ver se pegava alguma frase antes de colocá-la. Mas eu vou tão bonitinha essa música. Compartilhar. Então, simples assim, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Reflexivo, não esquece de dar o joinha. Simplesmente deixe um joinha. Simplesmente compartilhe. E simplesmente entendam que a gente é fã do Lenine, né? Porque é o segundo vídeo que tem música do Lenine. A gente é muito fã do Lenine. Lenine, nos note. Lenine, segue a gente. Lenine, manda um oi. Eu vou marcar ele. No alto da arrogância, qualquer homem se imagina muito mais do que consegue ser. É que vendo lá de cima a ilusão que lhe domina, diz que pode muito antes de querer. Querer não é questão, não justifica o fim. Pra que complicação? É simples assim. Focado no seu mundo, qualquer homem imagina muito menos do que pode ver. No escuro do seu quarto ignora o céu lá fora e fica claro que ele não quer perceber. Viver é uma questão de início, meio e fim. Pra que a solidão? É simples assim. Eu ando em busca dessa tal simplicidade. Não deve ser tão complicado assim. Se eu acredito é minha verdade. E é simples assim. Essa parte agora é bem e a vida continua surpreendentemente bela, mesmo quando nada nos sorri. E a gente ainda insiste em ter alguma confiança num futuro que ainda está por vir. Viver é uma paixão, de início, meio ao fim. Pra que complicação? É simples assim. Eu ando em busca dessa tal simplicidade.
Não deve ser tão complicado assim. Se eu acredito é minha verdade. E é simples assim. É simples assim. É simples assim. É isso. Um beijo. Simplesmente um beijo.